Boa noite, amigos. Estamos começando mais um programa Que Papo é Este? Aqui pela TVC Gazeta e pela nossa plataforma de streaming para todo o Brasil. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios um jovem escritor com 11 obras publicadas e que tem em seu currículo a honrosa distinção de ter presidido a Academia Araçatubense de Letras. Ele não é um chorão, mas é do choro. Venha para cá, Arnon Gomes. Arnon, você não imagina a alegria que você me proporciona por estar aqui nessa noite, para a gente conversar sobre o seu trabalho, sobre as suas obras. Aliás, desde o início do programa, que você estava nas minhas pautas e finalmente hoje conseguimos ajustar as agendas para essa conversa que tenho certeza que será muito interessante para a gente poder falar desse trabalho extraordinário que você realiza, publicando obras importantes. Aliás, você já está no 11º livro. 11º livro. Que maravilha. Qual que é o seu 11º livro? Bom, meu 11º livro, primeiramente, boa noite. Bittencourt. Olá, telespectador da TVC. É um prazer enorme, né, estar com você aqui. A gente já se conhece há tanto tempo, nos conhecemos no dia a dia da atividade jornalística e agora tendo aí o privilégio de participar desse programa. E realmente, 2023, nesse campo aí, para mim, foi importante por ter chegado a essa 11ª obra publicada, né? Sim. Até trouxe aqui um exemplar. Você trouxe uma biblioteca inteira. Vamos falar um pouco desses livros. Esse foi o 11º, né? Esse é o 11º. Esse é o 11º, né? 35 anos do Grupo dos Amigos da Seresta. Aqui você conta a história da Seresta em Araçatuba. Isso, aqui é o seguinte, essa obra, ela foi lançada agora, nesse ano, foi um ano de trabalho, né, com ela. Tem esse grupo aqui na cidade, Amigos da Seresta, chegou a 35 anos. É um grupo que valoriza, né, essa tradição da seresta, né, daquela música antiga, nostálgica, música de amor, né? E aí, então, eu tinha, assim, muito contato, muito envolvimento com alguns desses membros, principalmente o Beltrão da Silva Santos e o Aurélio Rosalino, que são, assim, os dois grandes mentores aí, né, na atualidade desse grupo. E eles, então, queriam registrar em livro a história desse conjunto, né, que já tocou em muitas noites aqui de Araçatuba, já emocionou muita gente, né? Então, fizemos um livro em que cada capítulo é uma entrevista, é o perfil de cada um dos membros, contando a sua história de relação com a música. Começa lá atrás, no final dos anos 80, né, com o idealizador desse grupo, que foi o saudoso Eliseu Carlos Martins. O Eliseu. Eliseu era cantor de orquestras, grupos aqui na cidade. E ele, então, foi o grande fundador, né, desse grupo da Seresta. O Aurélio me presenteou com o exemplar da sua obra. Sim. Gentilmente, fiquei muito agradecido e gostei muito. Li já boa parte do livro, gostei muito. Que bacana. Mas você é santista. Eu sou santista. E como é que você veio? É santista de Santos ou é santista de futebol? Dos dois. Dos dois? Dos dois. Então. E como é que você veio parar em Araçatuba? Pois eu nasci em Santos em 25 de fevereiro, mês do Carnaval, de 1983. Aí eu vim para Araçatuba em 2006, né? Eu tinha me formado em jornalismo em 2004, lá em Santos, na Universidade de Santa Cecília. Daí eu vim para cá quando houve uma oportunidade, né, para trabalhar na Folha da Região, no jornal, como repórter. Então, foi o jornalismo que me trouxe para cá. Aí eu fiquei, né, e aí acabei me envolvendo com a literatura. Aqui também fiz minha família, casei, tenho minha filha, completa 5 anos agora, essa semana. Que maravilha, né? É isso aí. Nós vamos falar sobre esse livro, sobre esse registro de tantos personagens importantes da Seresta em Araçatuba, mas eu quero saber de você sobre o seu primeiro livro. Foi escrito
há 15 anos atrás, Exatamente. você fez um registro do Carnaval de 2008. Ali foi o seguinte, esse livro foi a turma também estou com ele aqui, né? Esse aqui, ó, né? Foi lançado em 2008. Ele se chama Com Véu de Alegoria, 100 anos de Carnaval de Araçatuba. Naquele ano, Araçatuba completava 100 anos de história. Então, no jornal, fizemos uma série de reportagens na Folha da Região. Essa série de reportagens aconteceu durante a Semana do Carnaval de 2008 e ela contava a história do Carnaval em Araçatuba, desde o seu começo, né, tal, falava dos blocos, dos cordões, dos carnavais em clubes, as escolas de samba, até chegar à atualidade. E aí, então, por motivação muito pessoal, eu sempre tive um desejo muito grande de fazer um livro sobre carnaval. Sim. Eu sou apaixonado pelo assunto, por escola de samba. Não sei sambar, mas sou colecionador de discos, de vídeos, de livros. Adoro tudo que cai sobre carnaval na minha mão, sobre escola de samba, eu leio. Isso aqui foi do carnaval de 2008? Na verdade, esse livro ele fala sobre a história do carnaval de Araçatuba como um todo. Como um todo. Ele foi lançado, então, em 2008. Então, depois da série de reportagens, eu resolvi, então, dar continuidade a essas pesquisas, entrevistando mais gente, levantando informações. E o jornal, então, abraçou a ideia e apoiou a publicação desse livro, que foi lançado na semana que Araçatuba completou 100 anos. 100 anos. Para mim foi uma obra comemorativa, então? Foi uma obra comemorativa, de certa forma. E ela, então, traz todo esse resgate histórico da história. Para mim, ela tem muita importância, né, até para a cidade também, por ter sido assim, o primeiro registro histórico assim, né, do nosso carnaval. E ela, então, nesse ano de 2023, está completando 15 anos. E o que havia de mais atraente no carnaval daquela época? Bom, você fala assim, lá atrás, né? Lá atrás. Eu acho que o principal, o mais interessante, assim, que a gente pode dizer do passado, era a espontaneidade, né? Eu acho que o carnaval, no decorrer, ao longo dos anos, ele acabou se tornando uma festa muito comercial. Mesmo em pequenas cidades, para a realização de um desfile de escola de samba, de um carnaval, a questão financeira passou a prevalecer muito, né? Mas eu acho que principalmente um fator assim que eu pude perceber, principalmente dos carnavalescos mais antigos, é falar da espontaneidade, da alegria, da beleza, da simplicidade, né? Acho que eu acho o carnaval, antes, alguns anos atrás, ou vários anos atrás, ele era mais familiar, era blocos, era cordões, e as famílias faziam esses blocos, eram mais ricos também, né? As vestimentas mais bonitas. Sim, sim. Então, eu acho que o carnaval era mais alegre naquela época, isso, né? era. Depois, com o advento das escola de samba é caro, né? É caro, E normalmente o pessoal da periferia que não tem o recurso necessário para fazer fantasias caríssimas, então acabou, realmente, eu acho que o carnaval, antes disso, ele era mais luxuoso, era mais atraente, né? E você tem um interesse também pelas biografias. Aliás, gostei muito do livro biográfico que você escreveu sobre o Jorge Napoleão Xavier, lançado há uns 8 anos. 2017. 8 anos mais. Vai completar agora... Não, então, 7 anos. 7 anos. 7 anos, Né? Você fez o lançamento e eu tenho esse livro e achei assim uma coisa fantástica. Fantástico. Parabéns, viu? Obrigado. Mas você gosta de biografias, né? Eu acho que assim, às vezes, né, eu às vezes acabo sendo muito convidado para conversar com estudantes, jovens, para falar sobre incentivo à leitura, um pouco sobre o meu trabalho como escritor. E eu sempre falo assim, eu acho que para você se tornar um escritor, né, eu acho que antes de mais nada, é primeiro você se identificar como leitor, né? Sim. Então, assim, qual é o tipo de leitura que você
mais gosta, né? Que te toca, te chama a atenção? Eu sempre fui muito apaixonado por biografias. Já li muitas biografias, né? Sempre tô lendo uma. Então, eu acho que assim, agora, o exercício do jornalismo, de certa forma, me acabou levando para esse campo, né? No jornalismo, eu trabalhei muito tempo em cobertura política, mas com frequência eu sempre fazia matérias assim de histórias de vida, histórias de pessoas, sejam elas famosas ou não, simples do dia a dia. E isso era assim a coisa que eu mais gostava de fazer no jornalismo, conhecer gente, conhecer pessoas. Então eu acho que aí isso acabou me levando para esse campo da biografia. Muitas biografias que eu fiz acabaram até sendo motivadas por convites de pessoas que me procuraram, famílias, né, de pessoas que me procuraram. Ou então outras também eu idealizei, né? Então, eu estou vendo aqui o livro, é biográfico também, biográfico, né? biográfico. A história do repórter José Hamilton Ribeiro. José Hamilton Ribeiro. Trabalhou muito tempo na Globo, né? E essa é uma das biografias mais marcantes para você ou não? Realmente, ela acabou, de certa forma, marcante. Esse livro, ele tem assim, vamos dizer assim, um pouco também do lado pessoal, porque vou contar um pouco uma história para vocês verem como é que eu cheguei, né? O José Hamilton Ribeiro, durante a faculdade, eu confesso para você que, embora ele já fosse uma pessoa da televisão, eu conheci a obra dele lendo uma coleção de revistas antigas da extinta Realidade, uma revista famosa que teve no jornalismo brasileiro nos anos 60, 70, e foi um marco por ser uma revista de grandes reportagens, envolver jornalismo literário. E aí, em 2003, portanto, há 20 anos, a gente estava tendo aula de jornalismo em revistas. Aí, eu conversando com alguns professores, eu falei que queria fazer meu TCC sobre a história desse jornalista, José Hamilton Ribeiro, que eu tinha ficado impressionado com a qualidade das reportagens dele, com a maneira como ele escrevia. Sinceramente, eu nunca nem tinha visto uma reportagem dele na televisão, né? Então, vocês têm um bom argumento, né? Um bom argumento, né? Então, bom, pelo menos serviu para mostrar para os professores que eu era um leitor, né? Exatamente. Então, aí eu falei para ele assim, aí em novembro de 2003, a gente foi fazer uma visita técnica. Como eu estava em Santos, na Universidade de Santa Cecília, é muito perto de São Paulo, né? Então a gente foi lá fazer uma visita técnica e aí aconteceu uma daquelas situações que você para e pensa assim, se eu não aproveitar nesse momento, não vai ser nunca mais. Eu estava saindo de uma das palestras, né, no corredor lá da emissora, e para minha surpresa, quem passava por ali, caminhando com uma agenda na mão e com duas fitas na mão? O próprio José Hamilton Ribeiro. Poxa vida. Eu era muito tímido na época e, assim, com dificuldade para falar em público, mas eu pensei comigo, rapaz, é ele. Nossa, se eu não falar com ele agora, eu não vou falar nunca mais. Tem que ser agora. Na minha vida. Então eu cheguei para ele lá e falei assim, ô José Hamilton Ribeiro, meu nome é Arnon, sou estudante de jornalismo lá de Santos, eu queria muito fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a sua carreira, sobre a sua obra. Aí eu falando, ele olhando para mim, né, assim, atentamente. Aí, para minha enorme surpresa, quando eu termino de falar, olha o que ele fala para mim. Ô Arnon, anota aí o telefone da minha casa, você pode ligar lá e conversar a hora que quiser. Aí eu falei, rapaz, ganhei. Imaginou que ele fosse falar, vou anotar aqui, eu te ligo. Entendeu? Para falar com uma... a gente pode dizer assim que ele é uma celebridade da nossa profissão. Então eu não precisei falar com um assessor, não precisei falar com secretária, nem nada. Mas nem por isso eu posso dizer para você assim que foi um trabalho fácil de fazer, né? Foi assim, acabou sendo encurtado o caminho, isso eu posso dizer, né? E ele me recebeu então, como isso mostra até a própria simplicidade dele, né? Um cara tão premiado que cobriu guerra, me recebeu na casa dele, me recebeu na própria Rede Globo, né? E foram horas de entrevistas, horas de conversa, isso entre os anos de 2003 e 2004. Aí
Então, fizemos o TCC, ele foi à apresentação do TCC, se emocionou e tal. E então, ficou aquela ideia de publicar o livro de forma profissional. O livro, então, acabou sendo lançado 10 anos depois, 11 anos mais precisamente, em 2015, né? Numa ocasião que eu ganhei um concurso da Secretaria de Cultura que ia premiar projetos para publicação de livros. Então, tive esse prazer. Esse livro. E aí, então, desde então, fizemos 15 sessões de autógrafo. Ele participou de 11 por todo o país. Hoje ele está aposentado, está morando em Minas? Ele está com 88 anos de idade. Ele deixou de morar em São Paulo, está morando em Uberaba. Em Uberaba. Isso começou na pandemia, né? Ele morava em São Paulo, aí foi lá para o sítio se refugiar e ficou por lá. Maravilha. E aí, só para finalizar, assim, então fizemos desse livro, participamos de feiras de livro, por várias cidades do Brasil, ele esteve presente em vários lançamentos, foi muito legal. Bom, você trouxe aqui uma biblioteca, vamos falar rapidamente sobre esse aqui, porque eu quero falar mais sobre esse de Seresta. Esse aqui é de uma família de Araçatuba, né? Esse aí eu fiz em parceria com a filha dele, com a Ana Lúcia. Esse livro nós lançamos em 2017. O Antônio Ramos, né, o Tuco, um professor aqui da cidade muito conhecido, foi diretor de escola, fundador, professor de educação física, hoje está com mais de 90 anos, e aí então a família quis homenageá-lo. A Ana é filha dele. A Ana é filha dele. E aí então a gente lançou esse livro em 2017. Ele é pai do Luiz Fernando da Ruda Ramos, empresário, né, que morreu em 2017. Né? Lamentavelmente. Tem aqui o Kid. Esse livro foi, assim, aí fala assim, 11 livros que eu publiquei, é porque, na verdade, teve 3 deles, né, que, na verdade, eu recebi convite de empresas da cidade para contar a história dessas empresas em forma de livro. Uma delas, então, foi essa empresa aqui de calçados, que é de Birigui, uma empresa, uma multinacional, né, do setor, fortíssima. Então, a gente lançou esse livro em 2021, né? 2020, desculpa. Foi feito durante a pandemia também, né, tal. E foi uma obra importante, mostra o quê? Eu acho que essa obra é legal, assim como outras que eu escrevi nesse campo da empresarial, por mostrar histórias de empreendedorismo, né? Eu acho que é muito bom isso. Bacana, né? Interessante. E, por fim, aqui, Por Trás de um Sorriso. Esse livro História de Aline Werneck. Esse livro eu gosto muito. É o seguinte, né? A Aline é uma moça nova, empresária aqui de Araçatuba, até mais nova do que mim. Ela tem uma história, daquelas histórias de vida emocionante, marcante, porque é uma história de muita superação. Ela passou por muitos, vamos falar português claro assim, muitos perrengues na vida dela, né, na infância, né, perda de pai, perda da mãe, adoção, depois tem a luta, né, até dela depois na fase adulta em relação ao filho, que teve vários problemas de saúde, graças a Deus tem superado. Então, num belo dia, em 2020 ainda, pouco antes de começar a pandemia, acho que foi em fevereiro, né, ela foi à Academia Araçatubense de Letras e queria, então, uma orientação assim para publicar um livro. A princípio seria um livro de autoajuda. Você já estava na presidência? Estava na presidência. Aí eu falei para ela foi contando a história de vida dela, aí eu falei para assim, Aline, eu acho que esse livro seu, ele daria mais do que um livro de autoajuda, eu acho que ele tocaria mais as pessoas se fosse feito em forma de biografia. Porque, vamos falar assim, com todo respeito, mas livros de autoajuda a gente tem muitos no mercado, né? Talvez fazendo que uma biografia seja algo mais diferenciado, né? Então, ela pensou um tempo, aí aceitou a ideia, então nós lançamos esse livro em 2022. E foi muito importante para mim, porque foi a primeira biografia de mulher que eu escrevi. Muito bem, olha, muito obrigado, vou ler todos, viu? É isso aí. Nós vamos fazer um intervalinho, tem muita coisa para a gente conversar, quero falar inclusive sobre as palestras que você faz,
a sua relação com o jovem, a dificuldade do jovem ler, o incentivo que você dá para o jovem tornar-se um leitor. Então, nós voltamos daqui a pouquinho conversando sobre tudo isso. Maravilha. Até já. Sabe aqueles momentos especiais na vida das pessoas que amamos? Aqueles em que os gestos de amor e de carinho dizem mais do que 1000 palavras. Por isso, surpreenda sempre com bom gosto, elegância e requinte. Surpreenda com LC Realce Semijoias, que está há 25 anos no mercado brasileiro produzindo uma extensa e completa linha de produtos de forma ecologicamente correta e sustentável, sem causar nenhum impacto à natureza. A LC Realce Semijoias se orgulha de produzir e comercializar peças únicas em beleza e qualidade. Os melhores preços e garantia de entrega em todo o Brasil. Uma boa educação começa cedo. O Colégio Cristão Sementinhas tem uma equipe especializada, metodologia moderna e eficiente, onde as crianças aprendem de forma prazerosa e natural. Os professores do Sementinhas desenvolvem projetos e atividades que estimulam o potencial de seus alunos na educação infantil. No ensino fundamental, os alunos convivem desde muito cedo com as novas tecnologias, com a criatividade robótica e aprendizado bilíngue. Afinal, o Colégio Cristão Sementinhas sabe que o presente é a base do futuro. Sementinhas! Tudo é coragem. Mudar o visual. Ter um filho. Parir uma ideia. Dizer não. Dizer tudo. Encarar o mundo. Vai com coragem. Luna vai com você. Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco de Que Papo é Esse? Recebendo essa simpatia, esse amigo meu aqui, escritor brilhante, Arnon Gomes, que arrumou um tempo na sua agenda para vir aqui conversar conosco. Arnon, você tem recebido muitos convites para palestras e participado de eventos voltados para o público jovem. Que dica você daria para essa juventude se tornar bons leitores? Olha, eu acho que é o seguinte. Eu comecei a refletir bastante sobre essa questão, né? Vamos falar assim, de uns 5 anos para cá, depois que eu me tornei professor também, né? Que eu dou aula de redação e literatura, ensino fundamental e médio. E eu acho que o mais importante é, primeiro, a gente mostrar para o jovem esse universo prazeroso da leitura, né, da literatura. Eu até gosto muito de contar até a minha própria história quando eu dou aula para o público jovem, para mostrar para eles assim, a importância da leitura na vida do ser humano. Eu acho que a gente não deve impor leituras para o adolescente. A gente deve mostrar para ele que qualquer tipo de leitura pode ter um engrandecimento na alma e na vida deles. Sim. Né? Então, ficção, não ficção, seja a leitura no papel, a leitura na plataforma digital, a gente tem que procurar dar ao jovem esse gosto, né, pela leitura, né? Mostrar que a leitura pode torná-lo esse cidadão diferenciado. É uma luta constante, né? Hoje eles têm assim, um mundo muito imediato, muito de contato com o planeta, né? Muito próximo, né? Através das redes sociais, aplicativos. Mas a gente percebe que ainda, né? Que quando a gente abre o caminho para o jovem, abre esse leque não impositivo da leitura, a gente tem resultado, né? Você foi editor de jornais também. Eu vou lhe perguntar uma questão que hoje se debate muito. Como é que você vê essa questão sobre a inteligência artificial? Olha,
Eu acho o seguinte, a gente estava falando de carnaval no começo da nossa entrevista. Eu vou até puxar um samba aqui, né? que foi cantado pela Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 98, que dizia assim: de máquinas sem sentimentos que funcionam quando o homem põe a mão. Esse samba era de 1998 e nós estamos então em 2023, 25 anos, né, praticamente se separando já, né? A gente vê assim a evolução da máquina. A inteligência artificial, ela traz muitas vantagens em diferentes setores, aceleram processos, principalmente no comércio, na indústria, né? Mas eu acho que está ocorrendo uma discussão até em Brasília, em alguns países, de limitar, né, o alcance dessa inteligência artificial, né? Porque precisa se pensar, porque nenhuma atividade humana, nenhum desenvolvimento acontece sem a capacidade do homem desenvolver, né? Eu até falo assim, muito às vezes quando eu toco em biografias, que a história de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, se dá pelas pessoas, né? Então, vamos entrar, por exemplo, aqui no nosso campo do jornalismo, da escrita, por exemplo. Será que, por exemplo, se a gente acreditar que qualquer texto, que qualquer mensagem pode ser simplesmente ir lá no chat GPT e você escrever, qual será, então, a capacidade do ser humano pensar, raciocinar? Exatamente. Então, eu acho que isso precisa ser levado em conta. Eu acho que ela precisa ter alguns limites e eu espero que realmente nossos legisladores estipulem até, vamos dizer assim, um certo ponto que ela pode chegar. Essa sua resposta é exatamente nessa pergunta que eu quero lhe fazer. Se esse mundo digital está condicionando os jovens a um comodismo intelectual. Sim. Realmente, isso é muito certeiro que você está colocando. A gente já percebe, assim, não só do jovem, mas acho que do adulto mesmo, em geral, assim, é uma preguiça muito grande de pensar, de raciocinar, de refletir. Olha só, eu acho que o maior trabalho que o ser humano tem antes de escrever, de fazer qualquer coisa na vida, está o quê? No pensar, na capacidade. Então, a partir do momento que ele se torna padronizado por causa de tecnologia, a gente vai ter o quê? Uma geração de cidadãos básicos, cidadãos limitados, né? Então, vazios, né? Iguais, né? Então... Eu conversei esses dias com um garoto ainda, menino de 16, 17 anos, e ele me disse o seguinte: eu falei, não gosto de notícia de portal, porque eu gosto daquelas que tem áudio só para me ouvir. Quer dizer, não quer nem ler, quer só ouvir. Olha, há um tempo atrás, a gente falava assim, em buscar alternativas para o pessoal ler na plataforma digital. Mas isso parece que já está ficando até obsoleto. Parece que é isso como você falou mesmo. Hoje as pessoas estão preocupadas até nem em ouvir mesmo, só porque... Né? E essa liberdade de expressão nas redes sociais, você acha que é preciso mesmo botar um freio nessa tal liberdade? Ah, sim. Não, eu acho que assim, vamos por partes, né? Infelizmente, o Brasil, vamos falar assim, de uns 10 anos para cá, principalmente motivados, e sinceramente, por questões políticas, né? Esse conceito de liberdade de expressão acabou sendo muito deturpado, né? A liberdade de expressão, ela não pode ser confundida com liberdade de agressão, liberdade de ofensa, a liberdade do desrespeito, né? Então, a liberdade de expressão é o quê? É o próprio exercício da democracia. Você poder falar o que você pensa, mas o quê? Argumentando. Respeitando as diferenças, né? Agora, o que a gente vê? As redes sociais, elas foram muito boas
para permitir o quê? Esse exercício da liberdade de expressão, da democracia, do poder se manifestar, mas ela criou uma geração de manifestantes que se escondem, né? Um vandalismo verbal. Um vandalismo verbal, né? Então, assim, é a proliferação do discurso de ódio, né? Da desinformação, né? Então, eu acho pedagógico, né? Quando, às vezes, há decisões judiciais que condenam fulano de tal por ofensa, né, publicada em rede social, tal, para fazer as pessoas realmente refletirem sobre isso. O problema maior é o quê? Infelizmente, de uns tempos para cá também, a gente viu muitos representantes públicos, né, adeptos dessa cultura nociva para a sociedade. Então, a gente vê muitos internautas, muitos desses praticantes do discurso de ódio, que, na verdade, se sentem representados para fazer isso. A informação digital é algo incontestável, né? Sim. O mundo digital é incontestável. Mas perde muito com a falta de confiabilidade, né? Sim. Com raras exceções, o que você lê na internet, você sempre fica em dúvida. Isso é algo verdadeiro ou não é verdadeiro? Sim. Então, isso, né, nessas publicações, eu acho que a falta de confiabilidade é um problema que ainda isso vai ter que ser vencido, né? Sim. Eu até costumo dizer assim, que esse contexto todo, essa situação até que você colocou aqui, ela tornou o jornalismo uma atividade de maior responsabilidade nos dias de hoje. Sim. Né? Porque, por exemplo, se há muitos anos atrás, o jornalista se formava, eu sei escrever, eu sei tirar foto, eu sei editar. Hoje não, hoje o jornalista tem que ser uma pessoa completa nesse aspecto técnico, mas também redobrou bastante a responsabilidade dele no que diz respeito à apuração da informação e à ética no trato dessa informação. Então, os meios de comunicação que vão sobreviver, na verdade, a esse momento, eles principalmente vão ter que primar pela ética e pela informação correta, né? Porque realmente na internet você tem uma gama de informações muito grande que vem não só de sites tradicionais, confiáveis, como que? De blogs, de páginas que são criadas de forma incontrolável, né? Então, o volume de informações que chega é muito grande, mas a confiabilidade vai estar o quê? Naquele órgão, naquela pessoa que tem credibilidade para passar uma informação. Exatamente. Precisa saber de onde é que está saindo aquela informação. Exatamente, isso. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos com o terceiro bloco. Aí eu quero falar com você sobre seresta, sobre choro, sobre serenata, enfim. Quero falar sobre esse grupo de seresta. Maravilha. Nós voltamos daqui a pouquinho. Apostar nas loterias Caixa é incentivar o nosso esporte. Apostar nas loterias é fazer parte da união de esforços a favor dos brasileiros. Apostar nas loterias é investir na reconstrução do país. 48% do valor arrecadado nas loterias são investidos de volta na sociedade em áreas como segurança, saúde, educação e muito mais. Repasses sociais das loterias Caixa. Quando você aposta, o Brasil ganha. Loterias Caixa. Já pensou? Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. Ser aluno judaico e severiano tem inúmeras vantagens, e eu vou te mostrar 5 delas. Princípios que eu vou levar para a minha vida toda. Todo o suporte dos professores em um ambiente de muito amor. Materiais didáticos que falam a nossa língua, além de realidade aumentada e plataformas digitais. Projeto de vida com orientação e tutoria, mais teste vocacional personalizado. Novo ensino médio com disciplinas que me preparam para ser o que eu quiser. Aê! Vem voar mais alto, vem pro nosso mundo. Sabe aqueles momentos especiais na vida das pessoas que amamos? Aqueles em que os gestos de amor e de carinho dizem mais do que 1000 palavras. Por isso, surpreenda sempre com bom gosto, elegância e requinte.
Surpreenda com o LC Realce Semijoias, que está há 25 anos no mercado brasileiro, produzindo uma extensa e completa linha de produtos de forma ecologicamente correta e sustentável, sem causar nenhum impacto à natureza. A LC Realce Semijoias se orgulha de produzir e comercializar peças únicas em beleza e qualidade. Os melhores preços e garantia de entrega em todo o Brasil. Muito bem, amigos, estamos de volta com o terceiro bloco de Que Papo é Esse? Nessa conversa muito agradável hoje com o Arnon Gomes. E nesse terceiro bloco eu quero falar sobre esse livro, que é o mais recente publicado por você, que trata dos 35 anos do grupo Amigos da Seresta. Como é que foi o processo de criação dessa obra? Bom, esse livro dos Amigos da Seresta, ele começou a ser conversado, assim, vamos falar assim, no princípio, finalzinho, vamos falar assim, de 2021 para 2022, né? Queriam os músicos deixar registrado, deixar registrada toda essa história. Então, assim, eu, de certa forma, até tenho um laço de amizade com alguns integrantes desse grupo, né? O Beltrão, amigo de muitos anos, o Aurélio Rosalino também. Então, eu fui convidado por eles para fazer esse livro. Eu já tive o privilégio de assistir muitas apresentações do grupo também. É uma coisa muito bonita e marcante na história de Araçatuba. Então, até por eu ter feito muitos livros contando histórias de pessoas aqui, acharam então que eu seria uma pessoa indicada para fazer essa obra. Confesso para você que eu já li muitas biografias de nomes da música e tinha muita vontade de fazer um livro também sobre música, né? Aí, então, o livro foi assim, conversamos, né? Os próprios músicos correram atrás de patrocinadores, né? Fizeram shows para arrecadar fundos, para custear a publicação, e deu certo. Então, qual foi a ideia, assim, desse livro? Fazer, então, cada capítulo, né, contando a história de um integrante do grupo. O resultado foi que o livro ficou grande até, de certa forma. Deu mais de quase 200 páginas. Quase 200 páginas, mais de 30 capítulos, né? Então, cada capítulo é a história de vida e de relação com a música de cada um desses integrantes. E tem histórias muito bacanas aí, né? A gente conta, por exemplo, resgata o momento em que Nelson Gonçalves, né, veio a Araçatuba, cantou aqui, né? Tem até um dos músicos que até era tido como cover dele, né? O José Soares e tal. Soares, conhece, né? Conheço. Um voz bem grave, assim, né? Tal. Tem histórias, tem a própria história do Beltrão, da esposa dele, que formaram muitos outros grupos aqui na cidade. Tem a história do Eliseu Carlos Martins, foi o pioneiro do grupo da Seresta, e ele era cantor de orquestras, de bailes de carnavais por muitos anos, né? Tem histórias maravilhosas. Ali no livro você fala do pessoal de Seresta. Eu não consigo desassociar muito uma coisa da outra, mas você fala também do pessoal que era do Chorinho, né? Sim, do choro, tem, né? tem sim. Tem essa... Tem, porque aqui em Araçatuba, na verdade, antes do grupo Amigos da Seresta, lá nos anos 70, finalzinho dos anos 60 para o começo dos anos 70, existia um grupo de seresta chamado Seresta 7. Né? E havia um envolvimento, de certa forma, né? De gente ligada ao Chorinho, né? Com esse grupo. E um desses nomes que é até entrevistado no livro é o Paulo Graça, né? Que é uma referência aqui na cidade quando o assunto é Chorinho. Já até foi emissora de televisão. Vou trazer ele aqui. Isso, né? Conversar com o Paulo. Bacana, né? Então, tem sim essa referência. Acho que o Chorinho, um pouco do samba também, né? Tem uma aproximação, né? Dessas músicas
mas músicas nostálgicas, né? Lá do passado, né? Deixa eu te comentar uma coisa aqui. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, as cantorias eram mais elitizadas, né? As cantorias eram para as damas, nos castelos, nos palácios. Depois isso acabou se popularizando e ganhando as ruas. E aí recebeu o nome de serenatas. Serenatas, é isso mesmo. Essa história eu conto um pouco no livro, né? Que essas músicas, elas remontam um pouco à época dos trovadores. Trovadores, né? Eram realmente nos castelos, mas os seresteiros depois levaram para as ruas, né? Então ela veio a se popularizar. E serenata tem a ver com o sereno? Porque acontecia invariavelmente porque, assim, nas madrugadas. Nas madrugadas, nas noites. Eram grupos, às vezes, para pessoas que paravam na porta da casa da pessoa amada, começavam a cantar em grupo, né? Naquele sereno da noite, né? Então, aí recebia esse nome. Depois passou para seresta, né? Era muito romântico, né? Assim, a moça lá abria a janela, os caras... Vamos falar assim... Mas era também uma coisa um pouco marginal, porque o pessoal reclamava, a polícia vinha e falava, olha, para com isso. Mas podemos dizer que era um pouco assim daquele amor à moda antiga, né? Até que era muito evocado pelo Lupicínio Rodrigues, né? Que era o cantor, né? O compositor dos amores não correspondidos, né? O Orlando Silva e o Nelson Gonçalves eram chamados seresteiros. Seresteiros, né? Também. Mas, na verdade, eles eram, assim, cantores românticos, porque o seresteiro não é aquele que fazia seresta, ou não? O seresteiro, na verdade, é que ele toca e canta. Né? Então, ele dá esse tom romântico, né? E era o caso do Nelson Gonçalves e tal, né? Mas já era comercial, né? Já era uma atividade mais comercial do que o romantismo da seresta. Da seresta, né? E assim, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas apresentações em grupo e realmente eram sempre muito... por exemplo, aqui em Araçatuba, por muito tempo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, parecia assim que obrigatoriamente tinha que ter a apresentação desse grupo, né? Então marcou muito a cidade. E quem foi o grande precursor das serestas em Araçatuba? A gente pode aqui atribuir realmente a dois nomes. Até tem uma foto dele aqui, deixa eu mostrar para você aqui no começo do livro. Renato Monteiro, né? A gente faz uma... Ele não fez parte, né, do grupo Amigos da Seresta. Assim, ele chegou a fazer, né, no começo, né? Mas ele fez parte muito daquele grupo lá do Seresta 7, né? Que foi um dos primeiros aqui na cidade. E ele realmente foi, a gente pode dizer que foi um grande precursor aqui em Araçatuba. E eu acredito que juntamente com Eliseu, que é também tem a sua história contada aqui no livro, né? Que tem um capítulo só dedicado a ele, né? Quer ver? O Eliseu tinha um grupo musical, né? Tinha um grupo. Esse Seresta 7. É isso aqui. Tá, Eliseu. Né? Então o Eliseu eu tive a oportunidade de conhecer, né? Já bem assim no fim da vida, né? Ele morreu, acho que em 2008, se não me falha a memória. Eu gostava muito o pessoal se reunia numa pizzaria que tinha ali na sim. Newton's Pizzaria. E o pessoal do choro, da seresta, tocava lá, né? Todo esse pessoal que você fala do livro se apresentava muito lá. Inclusive, eu ia muito lá. Inclusive, os donos dessa pizzaria, o casal, eles foram entrevistados aqui no livro. Ó, tem até aqui, ó. Tem um capítulo que conta, né? A relação deles com a música. E era muito bem frequentado. Muito bem frequentado. Realmente a gente pode dizer que ali foi o point da seresta e foi marcante, né? Aqui na cidade. E a seresta e o choro sempre caminhou muito próximo ali, né? Sim. Sempre junto, né? O pessoal de seresta, do choro. Sim. A questão do choro é até interessante. Esse ano está sendo muito reverenciado, né, pelo Pixinguinha, né, os 50 anos
da morte dele. E agora o neto, né, o Marcelo, Isso. tá com um projeto aí com 48 canções, né? Inéditas. Que inéditas do Pixinguinha, Pixinguinha. Gravada por nomes renomados da Isso. MPB, né? Então, eu acho um projeto muito interessante. Muito bacana. E outra coisa, eu acho que é uma riqueza, né? Você ter aí 48 canções do Pixinguinha, que foi, sem dúvida, um nome extraordinário Sim. na música popular brasileira, né? Essa, inclusive, no repertório dos Amigos da Seresta, uma música assim que não falta nunca em apresentação nenhuma deles é o Carinhoso, né? Que é o clássico, talvez vamos dizer assim, o clássico, né? A mais famosa, né? Do Pixinguinha, né? Eu até estava assim esses dias, né? Até falando, inclusive, dessa pizzaria do Newton aqui, que foi o point da Seresta. Até eles contam aqui no livro um momento muito importante que eles receberam aqui na cidade, até o Pedrinho Matar, que é um grande nome também da música de choro aqui no Brasil. Ele tem vários clássicos da MPB passados para o chorinho. Então tem, assim, um livro com histórias muito bacanas aqui da nossa música. Muito bem. Olha, nós já falamos bastante sobre esse livro. O que é que você tem aí preparado aí para lançar proximamente? Olha, eu confesso para você assim que agora, em relação a livro, dei uma pequena pausa agora. Está de férias. Está de férias ainda, né? Eu estou aí agora envolvido num trabalho que vamos ter agora no final desse mês, que é até um reencontro que eu vou ter com o próprio José Hamilton Ribeiro. Né? Vamos fazer uns vídeos, né, que vão entrar para as redes sociais, contando a história dele, né, a história de vida. Eu fiquei muito lisonjeado por ter sido convidado para fazer esse material, né, até porque, como foi a primeira biografia sobre ele, né? Então, é um trabalho que eu acho que vai ser interessante. Agora em vídeo? Em vídeo. Muito bacana. E o Zé tem muitas histórias, sim, né? Nossa, sim, de guerra, né? Exatamente. Foi um profissional importantíssimo, registrou momentos importantes da vida brasileira. Isso, né? Então, certamente você vai ter um material muito amplo para poder trabalhar nesse vídeo. Anon, eu quero lhe agradecer muito pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente e trazer todo esse material que você tem aí, tantas obras e registrando tantos momentos importantes de Araçatuba. Lhe agradeço muito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí. Foi um prazer enorme participar. Desejo muito sucesso nesse programa. Já é um sucesso, obrigado, né? Então, pela sua competência, sua trajetória como jornalista. Então, só tenho a agradecer e aí deixar meu abraço para os telespectadores. E quando sair a nova obra do Zé, traz aí para gente. Com certeza, com certeza. Valeu. E você, amigo, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Nós voltamos na próxima sexta-feira com o programa Que Papo é Esse? Muito obrigado, uma boa noite e um bom fim de semana. Um abraço.